Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula sensacional aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre Slide Down com seletores avançados. Ou seja, nessa aula você vai aprender a criar um efeito de menu que quando você clica num determinado botão ele vai abrir uma neve, ou seja, um menu ou alguma área específica do seu site que anteriormente estava escondida. Só que nós vamos fazer isso utilizando um efeito suave para descer essa área que fica escondida e nós vamos utilizar as propriedades seletores avançados do CSS3, ok? E o mais bacana é que a gente vai utilizar somente HTML5 e CSS3 puro e nada de JavaScript, nada de plugin. Então, é um efeito muito bacana e eu vou estar explicando também nessa aula um pouco sobre seletores avançados. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esses dois contextos, fica ligado nessa aula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu estou com uma estrutura básica do HTML5 aqui, um title, ok? Um style e uma body. Nada de novo, só uma estrutura e eu estou utilizando o Sublime Text 2, mas você pode estar utilizando o editor que você queira. Para a gente começar esse incrível efeito, eu vou vir aqui na minha body e eu vou utilizar um recurso de input. Ou seja, a gente vai utilizar um input para criar, né, esse efeito em questão. Em relação a isso, muitos desenvolvedores utilizam, principalmente o Google, e o Bootstrap 4 já traz esse recurso, acho que se eu não me engano desde a versão 3 também já tem esse recurso, que é utilizar o input e o label para, por exemplo, agrupar botões ou simplesmente trazer um efeito que você não é visível na hora que você abre o site, só depois que você executa uma ação. Então como a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, criar o input type na minha body, claro, checkbox, ok? Um input do tipo checkbox e um name toggle. E aqui um ID toggle também. Peguei, fechei e agora eu vou criar um label. Nesse label eu vou dar um for de referência e vou referenciar o toggle, ok? E aí eu vou fechar aqui e vou fechar o meu label. Bem tranquilo, não? Se eu der um F5, eu vou ter mais ou menos isso daqui, que é um checkbox, nós vamos utilizar como se fosse um botão. E essa é a ideia. Você utiliza, por exemplo, o input do tipo checkbox e você valida se ele está ou não selecionado para realizar determinadas ações. Então é aqui que está o grande segredo. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma nav, ok? E vou dar um ID para ela de menu. Bem tranquilo, não? E agora eu vou escrever aqui um H2 e vou escrever seção de menu. Bem tranquilo. Vou fechar o meu H2. E agora eu vou escrever aqui um P de parágrafo. Lista de links da seção do menu, ok? Vou fechar o meu parágrafo. E agora eu vou fechar a minha nav, ok? Fechando, eu vou vir aqui em article. ID igual a container, vou fechar o meu container e vou fechar aqui o meu article. E dentro desse article vou escrever um H2 aqui, título do artigo, sei lá, pode ser um artigo, pode ser a área que você queira. A nível de exemplo vou usar um artigo, subtítulo do artigo, ok? Eu vou colocar aqui um parágrafo. Quando eu der um F5 e atualizar, eu tenho aqui seção de menu, onde vai abrigar o meu menu, a minha nav, que vai ficar escondida. E aqui eu tenho o meu article, onde vai envolver o meu conteúdo, o meu container, ok? Bem tranquilo, e é só isso que a gente vai utilizar de HTML. Então, bem tranquilo, esse é o meu base CSS, eu não quero mais nada além disso. Só para que vocês compreendam essa estrutura aqui que a gente vai utilizar, ok? Mais ou menos isso. Agora que começa a parte mais importante desse tutorial. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir nesse toggle, escondê-lo. Ou então a gente vai esconder o botão. Ou seja, a gente vai esconder o toggle que é justamente o nosso checkbox aqui, ok? Então a gente vai referenciar pelo ID ou pelo name. Eu vou referenciar pelo ID. Então, ID, toggle, o toggle. Position, eu vou utilizar esse método para esconder, que alguns desenvolvedores recomendam, que é o absolute cursor pointer left menos 100% e top
menos 100%. Quando a gente utiliza essas escalas de percentuais, o que ele vai fazer para nós? Ele vai esconder totalmente o nosso input. Se a gente utiliza 100 pixels, ele vai considerar 100 pixels em relação à tela, mas se a gente considera 100% de left e top, a gente considera todo o device, ou seja, toda a tela do device. Então, tanto na esquerda como no topo, ok? Então, ele vai sempre sumir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos criar um style do menu. Então, nesse style dos menus, meus amigos, a gente não pode fazer marmota, tem que fazer um negócio bonito. Então, vamos lá. Menu, background, a gente vai colocar 181818. E agora, vamos colocar um color FFF, um position absolute, um top de menos 250 pixels, um left de 0, um width de 100%, um height de 250 e um padding de 20 pixels. E agora vamos trabalhar a transição. Então, para a gente fazer a transição, a gente vai fazer o seguinte: WebKit Transition Top, vamos escrever top, 300 ms cubic Bezier. Agora vamos colocar 0.17, 0.04, 0.03 e 0.94, ok? Aqui a gente já tem o que a gente queria. Então aqui eu vou replicar isso, ou seja, o WebKit para alguns navegadores. Vamos para Mozilla agora. Então Mozilla vai receber a mesma coisa. Transition para outros navegadores, bem tranquilo, e um overflow muito importante, hidden, para ele não gerar nenhum tipo de scroll para nós. Box sizing, vamos colocar border box, ok? E agora, o que isso vai acontecer? Percebam o seguinte: eu coloquei o top como negativo, mas se eu der 0, olha o que ele fez. Então é basicamente isso daqui que eu quero que apareça. E aí que está a jogada. Aqui eu estou utilizando um height de 250 pixels, ou seja, ele está considerando que a minha altura total é 250. Mas como eu defini que o meu top é menos 250, ele vai pegar essa altura e vai jogar lá para cima. Então é como se o 250 morresse aqui, ó, exatamente nesse primeiro início aqui da área branca. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse 250 pixels aparecer e o 250 pixels sumir, tanto na ação de clique ou como na ação de reclique, ok? Então a ideia é essa. E agora a gente vai começar então a falar dos seletores mais avançados. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o seletor irmão adjacente. E o que isso daqui, pessoal, vai trazer para nós? É o seguinte: esse seletor irmão adjacente, geralmente, ele é representado por um plus, ou seja, um sinal de mais. E aí, o que ele faz? Ele seleciona, eu vou escrever aqui para que vocês não se esqueçam, seleciona apenas o próximo elemento da sequência. Só que o que é esse elemento da sequência? É basicamente o irmão do elemento anterior. Ou seja, vamos aplicar isso para ver como que isso realmente acontece. Eu tenho aqui o seguinte: imagina que eu tenho o meu toggle mais label. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou evidenciando que eu estou capturando o meu label que está referenciado ao meu irmão, que no meu caso é o toggle. Como o meu label está ao lado do meu input, ele vem logo em sequência ao meu input, nós podemos considerá-lo um irmão do elemento anterior. E como nós colocamos o sinal de mais, ele vai capturar o irmão do elemento anterior. Então, no nosso caso, o elemento anterior é o input e o irmão dele é o label. Bem tranquilo, não? Então, essa é a função do seletor irmão adjacente. E agora, o que a gente pode fazer aqui dentro? Eu vou colocar um position absolute, um cursor pointer, ou seja, agora a gente está estilizando o label, né,
para que ele se torne um botão. O input sumiu e agora o label vai se tornar o botão que vai receber as ações do input. Bem legal isso, né? Então agora o que a gente vai fazer? Padding 10 pixels, background, vamos colocar 0B5F C7, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Width de 100 pixels. O que mais? Border radius para ficar bonito, não ficar marmota. Padding de 8 pixels e 10 pixels. Um color FFF. Um line height de 20 pixels. Um font size de 14 pixels. Um text align center. Um margin de 20 pixels, 50 pixels e um transition all 500 ms easy, ok? Bem tranquilo. Então, vai ter mais ou menos isso daqui. E agora, o que acontece? Percebam que a gente só tem aqui a nossa bordinha azul, não tem nada mais. A gente tem que dar um conteúdo. E o que a gente faz para atribuir conteúdo quando a gente está no CSS? A gente usa o content, do before e do after. A gente aprendeu que quando a gente tem after e a gente tem before, o after vai corresponder logo após ao elemento e o before logo antes desse elemento. E nós temos também o conteúdo. E aí o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e nós vamos estilizar a ação anterior do clique. Ou seja, é o btn abrir. A gente está criando aqui através do label um botão para chamar a nossa neve. Então, antes da ação de clique, nós vamos estilizar esse toggle. Ou seja, o que a gente pode fazer? Toggle mais label, ou seja, vai capturar o irmão do input, certo? Que é o toggle que a gente aprendeu aqui, seleciona apenas o próximo elemento da sequência, irmão do elemento anterior. Então, toggle label after, ou seja, a gente vai pegar o irmão mais próximo do input na ação anterior ao clique. E aí o que a gente pode fazer aqui? Content, meus queridos, abrir. Quando a gente der um F5, vou lá, olha o que a gente tem. No nosso content, a gente tem um abrir na ação anterior ao clique. E depois o que a gente vai fazer? Na ação de clique, quando estiver checado, ele vai ficar vermelho. Mas isso a gente vai fazer lá na frente. Agora a gente só aprendeu que a gente atribuiu um content pelo toggle. Só que percebam que está na frente, né? Então vamos dar uma estilizada nisso daqui. Agora o que a gente vai fazer? Um outro seletor avançado. Ou seja, é o seletor de irmãos, que a gente conhece como tio. É o famoso tio aí. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui o meu tio, certo? Da mesma forma que eu fiz no anterior, e vou explicar para vocês. O que o tio faz? Ele captura... Nossa, o tio ficou estranho, né? Captura é o sibling. Ele captura todos os elementos irmãos de um elemento que procede, né, na verdade, de um mesmo elemento pai. Ou seja, a gente vai fazer nessa ação se estiver checado, ou seja, quando clicar, abre o menu. É basicamente isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente vai usar o sibling? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui o toggle, checked, sibling, ou seja, tio, menu. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Muita atenção nesse momento. A gente está validando, na verdade aqui é checked, ok? A gente está validando que quando o meu toggle, ou seja, quando o meu input se estiver checado, ou seja, na ação de clique no meu label, porque o label está com o for para o toggle, que é justamente o nosso input, ele vai verificar se ele vai capturar todos os elementos irmãos de um elemento, ou seja, label é irmão do input, que procede do mesmo elemento pai, ok? Então, como o meu label procede do meu ID toggle, ou seja, quando nós clicarmos, ele vai abrir o nosso menu,
Muito bacana isso, não? Então, se ele tiver checado, ou seja, na ação de clique, ele vai abrir o nosso menu, que é justamente o que nós estilizamos aqui, que vai ser a área da nossa neve, ok? Bem legal, não? Então, o que a gente vai fazer aqui? Top 0. Só isso. E olha o que ele vai fazer. Como o nosso top está menos 250 pixels, na hora que o nosso menu abrir com o top 0, ele vai executar a transição e vai descer totalmente a nossa neve. Ou seja, menos 250 pixels vai para 0 pixels, nosso menu começa no início da área branca e ele desce correspondendo exatamente aos 250 pixels de altura. Muito louco esse efeito. Então olha lá o que vai acontecer. Vamos fazer mais umas coisas aqui. Olha só, já desceu. Ó, tá suave, tá suave. Só que percebam que quando a gente clica, ele desce, mas aqui tá uma meio marmota, né? Então vamos consertar isso daí. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, vou escrever transição suave para container. Ou seja, vamos fazer esse container assim, descer mais bonito, né? Vamos fazer o container, que é a área de cima, ok? Então o que a gente vai fazer? Container transition. E eu vou copiar lá de cima o cubic. Então percebam que a gente aqui atribuiu em relação ao top, ok? Agora nós vamos atribuir em relação à margem, porque a gente está mexendo com a margem. Então, margem, ok? 300 ms, ok, bem tranquilo. Agora aqui vamos colocar um pairing de 5 EM e 3 EM, ok? Bem tranquilo. Só isso basicamente na parte do container. Então agora, pessoal, a gente vai fazer com que essa transição ela também aconteça para o nosso container, certo? Porque na hora que a gente está clicando no abrir, ele só está descendo, mas o nosso abrir está ficando por baixo. Então como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer com que esse container abaixe quando abrir. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, #toggle, dois pontos checked, symboling ou till, né, nosso querido till, container. E aí o que a gente vai fazer? Margin top 250 pixels. Atualizando, clicou, abaixou, muito fodido, né não? Olha só, a gente clicou no abrir, ele desceu, e agora a gente tem que fazer algumas outras ações para isso ficar mais intuitivo. Para a gente matar com chave de ouro, mais duas coisas. Como que a gente atribui a cor para fechar quando o toggle estiver checado? Atribui a cor para fechar quando o toggle estiver checado. Ou seja, o que é isso? Aqui a gente tinha que ele estava aberto, ok? Agora a gente tem que fazer a ação para quando ele estiver fechado. Na ação comum ele já está no azul, que é o label. Então como que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui, tudo em cima do toggle de novo, toggle, dois pontos, checked. Aí a gente vem aqui, mais, ok? Label. Ou seja, quando o meu input estiver checado, ou seja, quando ele estiver aberto, porque o label está referenciando o input, ele vai fazer com que o meu label realize uma ação. E essa ação é a background. E aí o que a gente vai fazer? DC3B3B. Quando a gente clicar e atualizar, olha só o que ele está fazendo para nós. Quando ele estiver aberto, ele vai usar a transição, que é o All 500 ms Easy, do toggle label, ok? E vai colocar no vermelho que a gente evidenciou aqui. Bem legal, não? Só que agora tem um problema. A gente está clicando, ele está abrindo. Só que na hora que ele fica vermelho, essa ação do vermelho deveria se chamar fechar, além de ficar vermelho e não abrir novamente. Então como que a gente faz isso, pessoal? A gente vai escrever toggle, ok? Dois pontos, muita atenção, checked, ok? Mais label, ou seja, quando estiver checado, o meu label vai ter uma determinada ação. Só que se eu fizer isso agora dessa forma aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Então o que a gente faz? A gente utiliza o after. E o que isso vai realizar para nós? Content
dois pontos, fechar, que é basicamente o que a gente fez no after, da ação primária. Quando a gente der um F5, olha só o que ele fez, e olha o tanto que está suave. Então, para dispositivos móveis, muita performance, isso é importante. E olha lá, clicou, abriu, clicou, fechou, clicou, abriu, clicou, fechou. E o mais legal, a gente utilizou que quando o meu toggle estiver checado, o meu label vai mudar de cor. Mas quando ele mudar de cor, ele tem que também utilizar uma função de after, que é a ação de fechar. Ou seja, ele vai mostrar para nós o fechar depois que ele estiver checado. Então isso é muito louco. Então é muito bacana esse efeito que a gente consegue criar várias coisas bacanas. E é um efeito muito simples, né? Tirando as nossas estilizações, que a gente pode utilizar aí em nossos projetos. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem simples, mas para explicar desses seletores avançados de uma maneira diferente, mais compreensível. Não deixe de dar o seu like, deixar seu comentário lá na fanpage do Facebook e no Twitter. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!